Programa Bênção da Multiplicação 140.20.2800, nós vamos explicar passo a passo. É um sistema para gerir o ministério em células, sendo 140 células, com 20 pessoas cada célula, totalizando 2.800 pessoas. Primeiro passo, você vai entrar na pasta Formulários. Aqui tem um modelo, claro que é uma igreja que nós criamos aqui, fictícia, Igreja de Jesus Cristo, Pastor Paulo de Tarso. É um modelo do relatório em células, que deve ser impresso no primeiro momento e entregue a cada líder. Nele, eles vão escrever o nome dos integrantes, vão escrever também qual que é a modalidade de 1 a 8, se é um visitante, se é um visitante no grupo de discipulado, que consta aqui embaixo, visitante é 1, visitante no grupo de discipulado é 2, se é um membro da célula número 3, se é um auxiliar número 4, se é um líder de célula número 5, se é um supervisor número 6, se é um coordenador número 7 ou se é um pastor número 8. Essas informações deverão ser colocadas aqui na coluna G. Então ele vai levar este impresso e vai colocar. O segundo passo, ele vai colocar com relação ao desenvolvimento do discípulo, que é D, discípulo, DD, discípulo que está sendo discipulado, que tem um discipulador, DDD, discípulo que tem um discipulador e que está discipulando alguém, ECD, que é discípulo que já participou do encontro com Deus, CSC, discípulo que participou do encontro com células, ou C, um discípulo que participou de outros cursos, Escola Bíblica Dominical, curso teológico, Homem ao Máximo, enfim, qualquer que seja o curso. Então ele vai pegar esse impresso e ele vai marcando aqui, 1 para quem veio, 1 para quem já fez, então ele vai marcar 1. Se ele já tem um discipulador, 1 também. Se ele está discipulando alguém, seria colocar 1. Se ele não está, você coloca 0. Se ele participou do encontro com Deus, 1. Se ele já fez outro curso de célula, se ele já participou de outros cursos, enfim, você vai marcando aqui 1 para quem fez, 0 para quem não fez. A seguir, você vai marcar aqui, neste impresso, as datas das reuniões semanais. Primeira semana do mês, segunda semana do mês, terceira semana, quarta semana, quinta semana, se houver. E vai marcar 1 para o integrante que veio ou 0 para o integrante que faltou. Muito simples. Essas informações, elas vão sendo marcadas no transcorrer do caminho celular. Inicialmente você marca o nome e depois você vai marcando as outras informações. Este é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Nós vamos criar agora alguma célula aqui no cadastro de células, chamado cadastro celular. Então esse é o segundo passo. Vamos cadastrar as células. Já existem algumas células aqui existentes, mas nós vamos cadastrar aqui nas células mistas, uma célula chamada Deus é Fiel. Vamos cadastrar o nome do líder dessa célula. Digamos que o líder dessa célula chama-se João. O auxiliar se chama Carlos. E o supervisor se chama Antônio. É isso que nós temos que fazer nessa pasta de cadastro celular. Aqui existe espaço para você cadastrar até 40 células mistas. Embaixo vem células de homens, 20 células você pode cadastrar. Mais abaixo, células de mulheres, mais 20 células. Mais abaixo, células de jovens. Mais abaixo, células de adolescentes. Mais abaixo, células de criança, 20 células. A única coisa que você tem que fazer aqui, a única coisa a ser feita, é você colocar aqui o nome da célula, como nós fizemos, Deus é Fiel, o nome do líder, o nome do auxiliar e o nome do supervisor. Este é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Ao cadastrar aqui células mistas, nós cadastramos lá na célula de número 1, a célula Deus é Fiel. Ela já vai aparecer automaticamente aqui. O nome do líder já vai aparecer aqui.
o nome do auxiliar já vai aparecer aqui no cabeçalho das células. Descendo abaixo, nós vamos ter aqui a célula número 2, célula número 3 e assim por diante até chegar à célula de número 40. Essas células já estão cadastradas aqui. À medida que você cadastra lá no cadastro celular o nome da célula, ela já vai aparecer automaticamente aqui no registro das células mistas, das células de homens, das células de mulheres, das células de jovens, das células de adolescentes ou das células de crianças. Nós estamos aqui simulando nas células mistas. Muito bem, vamos agora cadastrar o João. O João é líder dessa célula. O Carlos é o auxiliar. E o Antônio é o supervisor dessas células. Logo abaixo tem aqui as indicações. 1 é visitante, 2 é visitante no grupo de discipulado, 3 é membro, 4 é auxiliar, 5 é líder, 6 é supervisor, 7 é coordenador, 8 é pastor. Então nós vamos colocar aqui na coluna de número G, a 5 para o João porque ele é líder, 4 para o Carlos porque ele é auxiliar, e 6 para o Antônio, porque ele é supervisor. Então nós já cadastramos aqui o João, o Carlos e o Antônio no corpo da célula, que cabem 20 pessoas. Vamos cadastrar outras pessoas agora? Vamos cadastrar aqui o Macedo, vamos cadastrar o Júnior, vamos cadastrar a Rita, vamos cadastrar a Amélia. Vamos cadastrar a Cláudia, vamos cadastrar a Antônia, vamos cadastrar o Pedro, vamos cadastrar o Tiago, vamos cadastrar o André e vamos cadastrar o Abisael, que faz parte dessa célula também. Muito bem, nós temos aqui 13 pessoas. Vamos cadastrar mais uma, vamos cadastrar aqui o Ricardo, que faz parte dessa célula também. Vamos aqui aleatoriamente classificar as pessoas que estão nessa célula. Imaginemos que o Júnior, o Macedo seja membro, o Júnior também, a Rita seja visitante no grupo de discipulado, a Amélia, ela é uma visitante de primeira vez, a Cláudia também, o Pedro é membro, o Tiago é membro, o André é membro, o Abisael é visitante de primeira vez e o Ricardo também é membro. Muito bem, nós então classificamos todas as pessoas que estão na célula. Cada pessoa que está dentro da célula, ela tem que ser classificada na sua modalidade. O que ela é? Depois, com o passar do tempo, você vai pegando os outros dados, o sobrenome das pessoas, o endereço. Digamos aqui que o João mora na rua Araras, número 200. O aniversário dele é dia 9 de agosto de 1988. O telefone dele é 999-6666. Então você vai colocando os dados que são necessários aqui para que você possa ir criando o cadastro das pessoas. Com o passar do tempo, você vai marcar também aqui na coluna de MDA o desenvolvimento desse discípulo. Digamos que o João seja já um discípulo. Vamos dizer que o pastor Carlos esteja discipulando o João, vai aparecer o 1 aqui. Vamos dizer que o João está discipulando o Macedo, então vai aparecer o 1 também. Vamos dizer que o João já fez o encontro com Deus, que ele já participou de encontros de células e que ele já participou de outros cursos. Então, no seu desenvolvimento, ele tem 100%, porque, na verdade, ele já é um discípulo, ele tem um discipulador, ele está discipulando alguém, participou do encontro com Deus, já fez o encontro, já fez curso de células e já fez outros cursos. Então, nós já definimos a vida do João. Assim, nós vamos definindo o cadastro das pessoas que fazem parte da célula. Esse cadastro, ele vai sendo montado a partir do tempo ali. O secretário vai montando através dos relatórios e das pesquisas. Aí, nas primeiras reuniões, nós temos agora a seguir aqui todas as datas do ano. Do dia 1º de janeiro até o dia 31. Nós temos aqui todas as datas do ano com suas respectivas semanas. Então vamos dizer de que essa célula aqui, Deus é Fiel, fez uma reunião aqui no dia 7 de janeiro. Todos estiveram presentes. Vamos marcar
um para todo mundo. Como é que funciona? Funciona assim. A pessoa veio, 1. A pessoa faltou, 0. Digamos que todos vieram nesse dia. Vamos para a segunda reunião. Nós enviamos os relatórios e no dia 14 houve nova reunião e nós recebemos o relatório. E aí então o João veio, o Carlos veio, o Antônio veio. Vamos imaginar que o Macedo faltou, o Júnior faltou, aqui a Rita veio, este faltou. Enfim, nós estamos aqui simulando a presença dessas pessoas. Vamos marcar a terceira reunião. Na quarta semana nós fizemos mais uma reunião celular. E aí uns vieram, outros faltaram. 0 para quem faltou. 1 veio, faltou. Nós vamos marcar aqui sempre 1 para quem veio e 0 para quem faltou. Nós vamos fazendo isso durante todas as semanas em que houve reuniões de células. Ao fazermos isso, nós vamos ter as médias de cada integrante. Temos aqui a presença, as faltas e o total de reuniões que aconteceram. Se ele veio, aparece aqui. Se ele faltou, aparece aqui nas faltas e aparece a média dele. Por conseguinte, aqui embaixo vai aparecer a média, totalizando a média da célula. Nesse caso aqui, ela está com 73,81%. Aqui abaixo, na linha de número 34, nós vamos marcar as ofertas. Digamos que nesse dia houve um recolhimento de ofertas de R$10. Na segunda semana houve 15. Na outra semana, na célula, recolheram mais R$14. O que vai acontecer? Vai aparecer aqui no final o total de R$39 em ofertas e a média de participação 73%. Esta é a nossa parte de cadastramento. Vamos agora para a terceira parte. Vamos para o terceiro passo agora. Ao cadastrarmos as pessoas, vamos voltar agora para o cadastro celular e vamos analisar aqui essa célula Deus é Fiel. Ela está constando de que ela tem 14 pessoas, sendo que 3 são visitantes de primeira vez, 2 são visitantes que já estão vindo à igreja, 6 já são membros efetivos, 1 é auxiliar, 1 é líder, o outro é supervisor. Consta de que ela teve 3 reuniões, porque foram anotadas 3 presenças em 3 semanas. Consta de que ela teve 73% de média e que ela tem oferta de R$39. Então isso vai acontecer com todas as células. À medida que nós lançamos na planilha de célula, lá na pasta mista, a segunda célula, a terceira célula e assim por diante, elas vão aparecer aqui no cadastro celular, uma a uma, discriminadamente, quantas pessoas estão, quantos visitantes de primeira vez, quantos estão vindo na igreja, qual é a média de cada célula e qual que é a totalidade das ofertas. O que ela vai figurar também? Ela vai figurar assim: se alguma pessoa não foi identificada na célula, ou seja, se nós não marcamos a modalidade, vamos dizer de que nós pegamos aqui o Ricardo e que nós não classificamos, dizendo que a gente não sabe o que ele é, se ele é visitante, imediatamente vai aparecer na coluna S a palavra falha. Por quê? Toda pessoa que estiver na célula, toda pessoa que estiver cadastrada na célula, ela tem que ser classificada. Qual é o seu status? Vamos marcar de que ela seja um visitante de segunda vez aqui. Então, imediatamente a palavra falha vai desaparecer e vai aparecer OK, que significa de que todas as pessoas que estão cadastradas na célula estão identificadas nos seus status. A seguir, nós vamos ter aqui todas as semanas. Semana 1, semana 2, semana 3 e assim por diante. As semanas em que não houveram reuniões, vai aparecer em vermelho a primeira coluna. Em seguida vai aparecer PR, presentes. Vai aparecer AU, ausentes. Vai aparecer quantas pessoas estiveram presentes e quantas estiveram ausentes. Vamos aqui na segunda semana, nós marcamos de que houve reuniões. Lembra lá? Vamos olhar para aquele texto novamente. O que diz aqui? Diz o seguinte, que no dia 7 houve reunião de que todos estiveram presentes, as 14 pessoas. Então o que ele fará? Ele vai apresentar aqui que na semana 2, aqui no cadastro celular, houve reunião de células, 14 pessoas estiveram presentes e nenhuma esteve ausente.
Na segunda semana, houve reunião, 9 estiveram presentes e 5 estiveram ausentes. Na quarta semana, vai aparecer de que houve reunião, 8 estiveram presentes, 6 estiveram ausentes. E assim vai aparecer em todas as semanas. Sempre em vermelho, significa de que não houve reunião, para que o líder possa saber, para que o supervisor possa saber quantas reuniões aconteceram naquelas células onde ele supervisiona, se houve algum problema, se não houve reunião e assim por diante. Finalmente vai aparecer aqui no desenvolvimento, que na coluna F e Y, o total de pessoas daquela célula. Vai aparecer quantos são discípulos que estão sendo discipulados, quantos são discípulos que são discipulados e que estão discipulando alguém, quantos discípulos que já fizeram o encontro com Deus, quantos discípulos que já fizeram outros cursos de células e quantos discípulos que já fizeram outros cursos. Então ele vai dar isso também por célula, ele vai dar isso separadamente das 40 células aqui mistas e vai dar também de todas as células, tanto de homens, quanto de mulheres, quanto de adolescentes, de jovens e a das crianças. O procedimento é o mesmo para todas. Você vai apenas lançar dentro da pasta e elas vão figurar lá nos relatórios finais no cadastro celular. Este é o terceiro passo. Vamos agora para o quarto passo. Depois que você lançou aqui as presenças, você vai entrar aqui na pasta do Tadel. O que tem no Tadel? Quando nós cadastramos uma célula, automaticamente ela já cadastra o líder. Você não precisa cadastrá-lo mais. Ela já cadastra também automaticamente o auxiliar. E ela cadastra automaticamente o supervisor. Ela faz isso com as células mistas, ela faz isso com as células de homens, com as células de mulheres e assim por diante. Ele vai cadastrar automaticamente. Por quê? Para que nas reuniões de líderes você possa usar do mesmo procedimento. Digamos que você teve uma reunião de líderes, aí no dia 8 de janeiro você teve uma reunião com todos os líderes. Então você vai entrar lá e marcar, o João esteve presente, 1. Você vai entrar lá na pasta de auxiliares, o Carlos esteve presente, vai marcar 1 também. Você vai marcar lá na pasta de supervisores, o Antônio esteve presente, 1 também. E aí você tem na pasta de homens, aqui tem outras pessoas aqui, você vai marcar 1 para quem veio ou 0 para quem faltou. Nós estamos simulando aqui 1 e 0 para quem veio nessa reunião de líderes. Automaticamente nós teremos aqui na frente as médias de cada participante líder nas reuniões de liderança. Então já estão preparadas aqui também. Este é o segundo passo. Você vai cadastrar as presenças dos integrantes nas células, nas reuniões de célula, e dos líderes nas reuniões do Tadel, para que você possa definir as reuniões das células, as pessoas que fazem parte, e da reunião dos líderes no Tadel. Este é o quarto passo. Vamos para o quinto passo agora. Qual é o quinto passo? O quinto passo agora é o passo de analisar aquilo que está acontecendo. Vamos olhar agora para a pasta total geral de células. Essa pasta, o que ela vai figurar? A quantidade de células em cada segmento, a quantidade de células mistas. No caso aqui, nós só cadastramos uma. Quantidade de células de homens, nós temos aqui 3 células. Quantidade de células de mulheres, tem 4 células. Quantidade de células de jovens, de adolescentes, de crianças. Ele vai dar a quantidade de células. Ele vai dar também aqui a quantidade de pessoas que figuram nessas células. No caso aqui, células de mistas, tem 14 pessoas. De homens, tem 37 pessoas. De mulheres, tem 30 pessoas. De jovens, tem 25. De adolescentes, tem 12. Ele vai dar assim o total separado por segmento. Ele vai dar agora o total geral. Quantas células nós temos cadastradas na igreja. Quantas pessoas estão cadastradas. E agora ele começa a classificar
Quantos visitantes temos nas mistas, nos homens, nas mulheres, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças e assim por diante? Quantos visitantes temos na totalidade? No caso aqui temos 15 visitantes. Quantos visitantes estão vindo na igreja? 7. Quantos membros estão envolvidos? 72. Quantos auxiliares? Quantos líderes? Quantos supervisores? Quantas reuniões aconteceram ao longo desse período? Qual é a média de participação das células? Quantas ofertas foram arrecadadas em todas as células? Ele vai dar isso aqui. E ele vai dar depois também um gráfico para que a gente possa ter uma noção. Quantas células mistas, quantas de homens, quantas de mulheres, quantas de jovens, quantas de adolescentes, para que a gente possa demonstrar isso aos nossos liderados. Esta pasta é muito importante, porque ela vai trazer os totais resumidos de todas as células existentes no ministério. Próximo passo, nós teremos agora o total geral do Tadel. O que é isso? Quantos líderes nós temos em mistas? Quantos líderes de homens? Quantos líderes de mulheres? Quantos líderes de jovens? Tem aqui a quantidade. Quantas células nós temos e quantos líderes nós temos? Quantas reuniões aconteceram em que eles participaram? Qual a média de participação deles nas reuniões? Ele vai fazer isso com os líderes, com os auxiliares, com os supervisores. Vai dar um total geral de mistas de homens, mulheres, jovens, adolescentes e vai trazer também um gráfico para que possa figurar a participação desses líderes nas células. Próximo passo, o que ele vai fazer também? Ele vai trazer uma informação de quantas pessoas nós temos nas mistas, 14 pessoas. Quantas pessoas já estão sendo discipuladas? No caso aqui eu só fiz uma simulação. Então ele vai dar, olha, nós temos 14 pessoas, mas 13 ainda não tem discipulador. 13 ainda não é discípulo. 13 ainda não tem ninguém discipulando. Temos lá 14 pessoas envolvidas, mas 13 não tem ainda, não está discipulando ninguém. 13 não fez o encontro com Deus. 13 não fez nenhum curso. Enfim, ele vai dar esses totais aqui, gerais, para que a gente possa saber, assim, para que possa facilitar o ministério pastoral. Ele possa olhar, olha, por exemplo, eu tenho aqui 37 homens, nenhum homem ainda é discípulo. Eu tenho aqui 30 mulheres, 25 mulheres já são discípulas, mas 5 ainda não são, para que o pastor possa focar nas informações e onde ele vai ter que trabalhar. Finalmente ele vai dar aqui o total geral. Quantos discípulos nós já temos? Quantos discípulos com discipulador? Quantos discípulos já estão discipulando? Quantos já fizeram encontro com Deus? E nós temos um gráfico aqui que vai identificar também, para que fique mais fácil a visualização de DDD, encontro com Deus, curso sobre células e outros cursos. Ele vai dar aqui embaixo também o que falta, quantos discípulos ainda faltam no meu contexto celular, quantos DD, quantos discipulador que não estão discipulando. Ele vai mostrar aqui também, e ele vai mostrar isso em números, em porcentagem, e vai mostrar também em um gráfico. Ele vai mostrar para a gente também quantas reuniões aconteceram semanalmente. Por exemplo, na segunda semana aconteceram tantas reuniões com as células mistas, tantas reuniões com as células de homens, tantas reuniões com as células de mulheres. No caso aqui, aconteceram 8 reuniões, 51 pessoas estiveram presentes, 30 pessoas faltaram essa semana. Na quarta semana, tantas pessoas estiveram presentes, tantas estiveram ausentes. E ele vai marcar, ele vai fazer isso semanalmente. Ele vai totalizando até o final do ano em todos os segmentos. E ele vai fazer isso também com a reunião de líderes. Quantas reuniões de líderes aconteceram? Quantos líderes estiveram presentes? Quantos líderes estiveram ausentes? Quantos auxiliares estiveram presentes? Quantos auxiliares estiveram ausentes? Quantos auxiliares estiveram presentes? Quantos auxiliares estiveram ausentes?
Depois, quantos supervisores estiveram presentes, quantos supervisores estiveram ausentes, e ele vai dar isso semanalmente e vai totalizar aqui células mais Tadel, ou seja, quantas células se reuniram naquela semana, quantas pessoas estiveram presentes durante aquela semana, primeira até a última semana do ano. Vamos voltar agora para o último passo, que é um passo muito importante, que é um passo da seguinte maneira. A célula agora, ela vai figurar aqui 14 pessoas, figura em preto, e a média dela figura em preto, porque essas médias elas vão mudar de cor. Por exemplo, nós temos 14 pessoas nessa célula mista. Vamos imaginar agora que entrou mais uma pessoa, entrou aqui o João Carlos. Carlos entrou nessa célula. Então nós temos agora 15, o João Carlos entrou nessa célula, nós temos agora 15 pessoas. Quando aparece 15 pessoas, vai aparecer então em amarelo, porque ela já está indicando de que essa célula está caminhando para a multiplicação. Se tem 14 ou menos que 14, aparece em preto. Se tem 15, aparece em amarelo. Nós vamos aqui, a média dela está 68%. Nós vamos entrar aqui, nós vamos cadastrar algumas faltas para que essa célula possa ter uma média abaixo de 55%. Vamos imaginar que na semana 7 todo mundo faltou e de que na semana 8 todo mundo faltou também. Vamos marcar aqui. Consequentemente, a média dessa célula vai cair para 41,33. Quando a média da célula cai menos que 55%, ela aparece em vermelho, para que o pastor saiba de que essa célula está precisando de um resgate. Ela estava com 100% e agora ele está com 43%. Vamos voltar aqui no início. Este projeto, chamado Bênção da Multiplicação 140.20.2800, ele pode ser adquirido através do Ministério Ouça a Palavra, que está sediado aqui em Dourados, na Avenida Marcelino Pires, 2311, sala 3, no centro, através do telefone 067-240-1811, você pode ter informações, ou através do e-mail centraldecélulasdouradosms@hotmail.com, e quem poderá te atender seremos nós aqui do Ministério Ouça a Palavra. Eu sou o pastor Abisael, somos um ministério legalizado juridicamente. Você, ao adquirir conosco, você ganha um CD onde este programa está personalizado à sua igreja, ao CNPJ da sua igreja. Você receberá uma nota fiscal de compra e você receberá também um número de autorização para que você possa assim, estar legalizado, para você poder operar livremente, e você receberá um contrato de cessão, de funcionamento, de direito para que você possa utilizar na sua igreja. Nós daremos todas as informações, faremos treinamento com os seus líderes, com o seu secretário. Eu quero muito que Deus te abençoe. Muitas igrejas já estão sendo abençoadas, porque o nosso propósito é auxiliar a tua igreja no crescimento dela. Que as pessoas possam entrar, possam ser geridas dentro do ministério da sua igreja, que elas possam permanecer, frutificar e ser bênção no reino de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e que você possa fazer isso nada sem Deus. É o nosso lema. Que tudo que nós possamos fazer seja para que o nome de Jesus seja engrandecido. Estamos ao inteiro dispor para te abençoar através deste sistema. Deus te abençoe no nome de Jesus.